Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Bom, meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, nos envolva sempre em vibrações de muita paz, de muito equilíbrio, de energias novas, nos auxiliando a renovar os nossos pensamentos, renovar nossas esperanças, para nos fortalecer mediante os desafios que a vida nos apresenta. Nós vamos fazer a prece e uma página
conversarmos sobre o tema. Então, para nós começarmos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos envolva em vibrações de muita paz, que permaneça sempre conosco, que os amigos espirituais, responsáveis por cada um de nós, pelas casas espíritas aqui representadas, pelo movimento espírita em toda a nossa região, possam se fazer presente, fortalecendo-nos, intuindo-nos, auxiliando-nos a manter pensamentos de equilíbrio, a fim de que possamos aproveitar a cada momento oportunidades que nos vão sendo oferecidas. Que a sua bondade, Mestre Jesus, possa envolver a todos que direta ou indiretamente estejam ligados nesse momento, a todos aqueles que estejam necessitados do teu amparo, da tua proteção. Com a sua permissão, Jesus, sob o amparo dos amigos espirituais, nós vamos iniciar mais uma noite de palestras, dizendo graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez, então, boa noite a todos, que possam todos serem bem-vindos, né, a este canal. Para nós é uma alegria muito grande estarmos juntos, né, ainda que virtualmente, e que bom que virtualmente nós tenhamos essa possibilidade de conversarmos sobre a doutrina espírita, essa doutrina que é para nós um roteiro de segurança, um roteiro que nos fortalece aí em direção aos planos superiores da vida, enfrentando sempre desafios, com a certeza de que nós estamos sempre amparados pela espiritualidade superior, amparados por Deus, nosso Pai, especialmente, Jesus, nosso Mestre, a fim de que as nossas escolhas, planejamentos, bem como as nossas provas e as nossas expiações sejam sempre suportados, ao mesmo tempo em que vão trazendo aprendizagens novas para o nosso crescimento. Nós vamos fazer a leitura de uma página, e essa página escolhida já vai ser comentada, então vai ser a base da nossa conversa sobre o tema que nos fora proposto. Tá? Então, essa página está no livro Semeador em Tempos Novos. Esse livro é ditado por espíritos diversos, mas essa página especialmente é ditada por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. Então, Semeador em Tempos Novos, é o nome da obra. E o título da página é No Campo das Provas. E Emmanuel diz assim: a vida na Terra pode ser comparada a campo imenso de provas em que cada espírito ingressa, procurando o triunfo em si próprio, na pauta dos valores de que não preside na imortalidade vitoriosa. É assim que não há berços iguais para os que abordam a enorme arena de nossas antigas lutas. Cada coração recolhe a valiosa oportunidade da experiência no lugar e no clima que digam respeito às suas justas necessidades. Sabendo agora que carreamos para o além as paixões desvairadas e as indesejáveis inclinações a que nos afeiçoamos durante o estágio no corpo físico, é preciso lembrar que renascemos sempre na paisagem e na situação em que possamos alcançar a bênção do nosso resgate ou de nossa cura. Desse modo, o alcoólatra reaparecerá junto de pais dipsômanos para sofrer de novo a vizinhança do vício,
alijando-se e alijando-o de si mesmo. O criminoso ressurge no ambiente em que delinquiu para dominar os pensamentos culposos que lhe vergastam o espírito. O suicida retornará ao veículo denso com os mesmos problemas em que se emaranhou nas trevas da alma, recapitulando de novo a lição do sofrimento para entesourar fortaleza e superação. O malfeitor renascerá nos sítios em que as sombras se refugiam para compreender a grandeza da luz, consagrando-a a ela mesma. Quase sempre, pela porta de entrada na esfera das criaturas humanas, é possível identificar a natureza de nossos débitos e reconhecer a nossa posição diante da lei. Exceção feita aos grandes missionários cujo patrimônio de virtude e de amor, de compreensão e sabedoria transcendem o quadro de todas as influências terrestres. Repara em que espécie de provação e em que linha social te situas, buscando exercer a humildade e o bem, a coragem e o serviço onde estiveres, porque hoje ou amanhã a vida ensinar-te-á que ninguém recebe um corpo de carne para falir, mas sim para trabalhar e aprender dignamente, alçando-se com o tempo a mais altos níveis da vida eterna. Então, essa página, meus amigos, é ditada por Emmanuel e está no livro Semeador em Tempos Novos. E aí, nós queremos, a partir dela, fazer o comentário e já direcionando naturalmente, utilizando essa página com o tema da palestra, para pensarmos um pouco, né, esse processo reencarnatório a partir de alguns itens que nós vamos citar. O primeiro deles trata, naturalmente, de um planejamento feito por nós, orientado pela espiritualidade superior, orientado pelos amigos que direcionam, né, esse nosso projeto no plano espiritual. Depois, um planejamento, nós vamos tratar desse planejamento reencarnatório aqui, enquanto executando a nossa existência no plano físico. E, por fim, alguns processos pelos quais todos nós enfrentamos e que Emmanuel cita na página. Então, vamos começar pensando que a reencarnação, e aí pegando o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, diz que a reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito. A reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito, e óbvio isso em processo evolutivo. Para nós organizarmos aqui a nossa base de raciocínio, vamos só lembrar que a reencarnação é a grande oportunidade que a misericórdia divina, que a justiça divina nos oferece para que esse espírito retorne à vida do corpo físico tantas e tantas vezes quantas forem necessárias até atingir o item máximo, o nível máximo de evolução em que lhe é permitido. Reencarnar é uma bênção concedida por Deus nosso Pai a cada um de nós, espíritos em processo evolutivo, para reparar as nossas faltas, fortalecermos virtudes, aprimorarmos aquilo que nós já temos. Nós observamos em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 67 ali, os Espíritos dizendo a Allan Kardec que a reencarnação cumpre dois objetivos fundamentais, dois objetivos principais. O aprimoramento progressivo da humanidade
Então, aprimoramento progressivo da humanidade e expiação. Então, esses são os dois grandes objetivos da reencarnação. Lembrando que a reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. Isso se faz em diferentes corpos, em diferentes contextos, de acordo com o nível já adquirido pelo espírito em existências anteriores. E aí, antes de nós entrarmos em definitivo aqui na página, no comentário de Emmanuel, nós queremos lembrar lá no livro Poetas Redivivos, também de autores diversos, uma poesia ditada por Cornélio Pires, em que ele trata exatamente dessas necessidades evolutivas pelas quais nós passamos, e ele intitula a poesia como sendo O Genro Neto. Título do poema ditado por Cornélio Pires é O Genro Neto. E aí Cornélio Pires diz assim, também a Francisco Cândido Xavier, né? Ele começa assim: toda sogra que há na vida, no caminho meu ou teu, será sempre mãe querida, outra mãe que o céu nos deu. Deus recomenda isso em paz. Se hoje estás na oposição, mais tarde concordarás na lei da reencarnação. Guarda essa simples verdade das lições de mais valor. Deus criou a humanidade para a vitória do amor. Se não crês no que te digo, se estimas lutas no lar, escuta, meu caro amigo, a história que vou contar. Sogra não, nem a custa de madraca. Gritava em Otantão de albergaria. Só de encontrarem a bela tenho azia. O que sinto se vejo jararaca. Se a sogra vinha em casa, discutia. Xingava o perdigueiro, punha a faca. Mas, certa vez, Tatão, caçando paca, teve ataque, morreu no mesmo dia. Desencarnado em trevas, quais mais prova, e renasceu da esposa moça nova em novo lar, no sítio da Cancela. Hoje só quer vovó o dia inteiro. É um menino gorducho e beijoqueiro, no colo carinhoso de Inhabela. Observe que Cornélio Pires, na poesia, que nós diríamos aqui que é uma divina poesia, porque Cornélio Pires naturalmente estudou as questões do Livro dos Espíritos, tratando da pluralidade das existências, reconheceu nos arquivos do mundo espiritual a reencarnação como sendo lei divina, e se é lei divina, não sofre alteração, ela vai acontecer invariavelmente para todos os espíritos que passam pelas necessidades evolutivas, e para alcançar patamares superiores da evolução, há necessidade de retornar à vida corporal. O espírito não pode ficar indefinidamente no mundo espiritual, precisa passar pelas experiências no corpo físico, e estando no corpo físico, aproveita então oportunidades para estabelecer nessas linhas de relações aquilo que lhe falta para progredir. Cornélio Pires, tendo estudado isso no mundo espiritual, traz esses ensinamentos na forma de uma poesia leve, uma poesia que retrata com fidelidade esses princípios apontados pela doutrina espírita, a reencarnação. Então, a pluralidade das existências, inclusive como um princípio fundamental. Ele começa falando das relações no lar, cita a relação entre genro e sogra, e o princípio, a rejeição do genro pela sogra, tratada na poesia, mas ele começa definindo a sogra como uma outra mãe que Deus nos deu. Olha a visão da espiritualidade. Uma outra mãe que Deus nos deu. E essa relação estabelecida é interessante porque é exatamente nessa troca de papéis em que nós vamos exercitando a experiência para a evolução, nos fortalecendo, ganhando aqui
fortaleza, né, para esse processo evolutivo, trocamos esses papéis. Ora, nós estamos numa função, ora em outra função, ora exercendo um papel, ora outro, para aprimorar, na verdade, para aprendermos a observar a vida por perspectivas diferentes, olhares diferentes. Quando eu estou no papel de pai, eu tenho uma perspectiva de vida. Quando eu estou no papel de filho, eu tenho outra perspectiva de vida. Quando eu estou no papel de esposa, eu tenho uma perspectiva. Quando eu estou no papel do esposo, eu tenho outra perspectiva. E nós vamos trocando esses papéis, como numa espiral de reencarnação a reencarnação, para observarmos a vida sob ângulos diferentes, perspectivas diferentes, e todas elas promovendo naturalmente aprendizagens. Então, Cornélio Pires, na poesia, ele diz assim: se hoje estás na oposição, hoje na oposição, ele está no papel do genro, que não concorda lá com a sogra. Mais tarde, concordarás na lei da reencarnação. Renasce, e aí trocaram-se os papéis. E trocando-se os papéis, tem experiência nova, olhar novo, perspectiva nova. E daí ele trata a poesia, fala lá então desses conflitos todos, e no final das contas, aquele genro que não gostava da sogra na poesia, veja que ele diz lá que quando a sogra ia em casa, ele tinha azia, pegava uma faca, né, sentia na presença da sogra como se estivesse lá diante de um animal peçonhento, que ele cita a jararaca no texto, mas no final, com reencarnação nova, renasce no sítio, e quem é que vai acolher? A antiga sogra, que agora é vó. E na condição de vó, ele está lá, fica ao lado dela o dia inteiro. Olha como Cornélio Pires trata na poesia. É um menino gorducho e beijoqueiro no colo carinhoso de Inhabela. Inhabela, a que na reencarnação anterior era a sogra. Então, observem na divina poesia de Cornélio Pires já o papel da reencarnação. Fazer com que nós possamos, nesse aprimoramento progressivo, vencer naturalmente etapas de evolução e fazermos aprendizagens. E essa poesia dialoga, então, portanto, com a página de Emmanuel. Nós fizemos a leitura inicial no campo das provas. E Emmanuel diz que, nesse campo das nossas experiências evolutivas aqui, então, a vida nossa aqui na Terra é um campo imenso de provas em que o espírito ingressa. E ao ingressar, naturalmente, nesse campo de provas, um planejamento anterior da reencarnação foi feito. Nós poderíamos dizer que esse planejamento reencarnatório obedece a bases específicas do mundo espiritual, mas ele vai sendo também alterado aqui no corpo físico, ele não é engessado. Durante a nossa vida no corpo físico na Terra, nós vamos fazendo outros aprimoramentos, ajustes ou desajustes, mudanças significativas ou menos significativas nesse processo encarnatório. E hoje aqui, nós poderíamos afirmar até que o planejamento para a nossa próxima reencarnação, ele já está sendo feito nessa. Porque o espírito escolhe, veja lá que os espíritos dizem a Kardec, aprimoramento progressivo e expiação. O espírito, nós não escolhemos as nossas expiações. Nós escolhemos as nossas provas mediante o conhecimento das expiações. Se nós observarmos lá o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, a expiação nasce no momento da ação. Momento em que nós estamos no exercício das nossas funções, as nossas ações vão gerando possibilidades ou não de expiação. Quando elas estão desvinculadas da lei divina, elas vão gerar expiações, e o grau de expiação, se com maior dor, menor dor, se mais sofrimento, menor sofrimento, se situações delicadas, mais delicadas, menos delicadas, vai depender das nossas ações aqui, ações diárias.
O espírito retorna à pátria espiritual mediante o conhecimento das expiações, vai orientado pelas entidades venerandas, estabelecer o seu roteiro de provas. Nesse roteiro de provas, nós poderíamos dizer que o espírito vai estabelecer dois grandes grupos. Então, o grupo da expiação, o grupo do aprimoramento progressivo, nós poderíamos dizer que há até um grupo aí das missões que nós devemos executar aqui, e quando tratamos de missão, nós não estamos tratando de espíritos missionários. Todos nós, invariavelmente, temos missões a executar, embora não sejamos espíritos missionários. Esses dois grandes grupos, portanto, aquele das expiações. Então, tem um grupinho lá da missão, tem um grupinho das expiações e tem um grupo que vai se constituir dos laços afetivos. Esse vai se desmembrar em 4 outros grandes grupos. Então, a nossa família nuclear é um deles, bem como aqueles que serão os corações novos, aqueles espíritos com os quais nós não estabelecemos relações em vidas anteriores, mas eles fazem parte de um contexto reencarnatório conosco, porque vão viver aqui e experimentar aqui no plano físico aquilo que faz parte de um contexto de evolução. O que está marcado para uma determinada geração, né, os limites de aprendizagem que uma determinada geração tem, bem como que vai deixar para outra, isso faz parte dos corações novos. Amizades que nós vamos estabelecendo aqui, vínculos, portanto, que começam a ser formados para mais tarde gerarem necessidade de estarmos mais diretamente ligados, inclusive via laços consanguíneos ou não. Muito bem. Daí, a reencarnação, como uma oportunidade que a justiça divina vai nos concedendo, e nós poderíamos dizer até que entre a justiça divina e a necessidade entre o amor e a justiça divina está exatamente essa compaixão de que trata no tema, né? Essa misericórdia aí que nos permite reencarnar sucessivas vezes para reparar os nossos débitos anteriores. Mediante conhecimento, portanto, dessas expiações pelas quais devemos passar, escolhemos as nossas provas, núcleo familiar em que vamos estar é um deles, né? Então, Emmanuel fala que nessa pauta dos valores que estão estabelecidos, nós não podemos prescindir da reencarnação como sendo esse acréscimo da misericórdia divina na nossa vida para alcançarmos esses degraus superiores da evolução. E aí tem um detalhe importante que Emmanuel traz na página, que ele diz assim, olha, é assim que não há berços iguais. Então, embora formemos aqui um núcleo familiar, e isso tendo escolhido estarmos juntos na realidade espiritual da vida, fizemos essas escolhas, porque dos 4 grandes blocos de escolha de provas que nós fizemos no mundo espiritual, um deles é o berço em que a gente vai nascer, e raramente o espírito consegue alterar esse berço. Então, por berço, nós entendemos quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe. Raramente o espírito consegue alterar esse berço em que ele vai nascer. E, portanto, o primeiro laço está estabelecido aí, e embora nós possamos formar aqui uma família numerosa, os espíritos não estão exatamente iguais no mesmo nível de evolução. E, portanto, essa reencarnação, mediante um planejamento feito, ela vai atender a necessidades específicas. Nós teremos na nossa família, portanto, aqueles espíritos ainda com consciência adormecida, aqueles que não despertaram para as realidades superiores da vida, e, portanto, deles nós não podemos esperar, ou cobrar, ou desejar que façam determinadas coisas, ou tomem determinadas atitudes, ações, que não estejam, às vezes, única e exclusivamente ligados aos interesses materiais. Mas nós veremos na mesma família aquele espírito que já está com uma consciência um pouco mais desperta para os interesses da espiritualidade. Então, embora cumpram as necessidades da vida física, as exigências do mundo material, já trazem algum interesse em fazer as descobertas também, ou viver as experiências
trazidas pela espiritualidade, porque já estão num nível um pouco mais avançado. Há aqueles espíritos que estão extremamente ligados ainda e vivenciando experiências cada vez mais fortes no campo do orgulho, do egoísmo, das vaidades, e outros que já estão despertos, consciência desperta e, portanto, já buscando experiências exatamente opostas para vencer quanto mais esse orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, são espíritos com intenções diferentes, mas todos com a necessidade de evolução. Então, não há berços iguais. Espíritos estão vivendo na experiência reencarnatória, nessa grande oportunidade concedida pela misericórdia divina, a bênção de Deus para o nosso progresso, a oportunidade da evolução. Invariavelmente, todos estamos num processo evolutivo. Não há, portanto, escolha reencarnatória para o mal. Nenhum espírito escolhe na espiritualidade reencarnar para fazer o mal. Todos, invariavelmente todos, os que escolhem por si mesmos, bem como aqueles que são orientados pela espiritualidade superior para fazer as suas escolhas, bem como aqueles que reencarnam de maneira compulsória, todos escolhem, em algum nível, em algum grau, o progresso. E, portanto, cada vez mais se aproximarem do bem que é preciso fazer. Porque nós vamos alterando esse processo aqui, depois que a gente reencarna, as tendências que nós já trazemos de existências anteriores, as experiências vividas em reencarnações anteriores, podem falar muito mais alto a esse espírito, bem como a interferência da matéria, trazer alguma objeção a esse progresso do espírito e ele enveredar pelo caminho do equívoco novamente. Mas não há um projeto reencarnatório, não há uma escolha no mundo espiritual feita para que ele possa falir, para que ele possa falhar. Embora, segundo os espíritos, falando Allan Kardec, bem como Emmanuel aqui nessa página, o espírito reencarna nos locais em que há possibilidade de falir, porque é ali que está a oportunidade de testar as suas resistências para progredir, para melhorar. Então, Emmanuel diz assim, sabendo que nós carregamos, ou que nós carregamos para o além, então, para esse nosso retorno à vida espiritual, as paixões desvairadas e as indesejáveis inclinações, então aquilo que nós não conseguimos aqui nos libertar, das paixões que nós carregamos conosco, daquelas que a gente não conseguiu se libertar, educar, tornando-as virtudes, bem como das nossas inclinações ainda tendenciosas para o mal, para os equívocos, retornamos com elas ao mundo espiritual e é delas que vão surgir as escolhas, bem como o planejamento para a nova reencarnação, para o novo estágio no corpo físico. E sabendo disso, é preciso lembrarmos que nós renascemos, diz Emmanuel, naquelas paisagens e nas situações em que nós possamos alcançar a bênção de nosso resgate ou de nossa cura. Observe que Emmanuel diz que a reencarnação se dá mediante essa necessidade de aprimoramento progressivo, no reencontro que o espírito tem no mundo espiritual com as suas paixões, bem como as suas inclinações ainda ruins, que não conseguimos, ou que ele não conseguiu se libertar, para um novo estágio no corpo físico, convivendo com aqueles espíritos com os quais já estabeleceu algum grau de relação no passado, bem como recebendo também como ponto de contato corações novos, espíritos que vão estabelecer laços afetivos para que possa dar novo rumo à sua reencarnação.
E aí, como que isso vai acontecer? Observe que Emmanuel traz aqui alguns exemplos para nossa análise, para nossa reflexão. Vamos só lembrar para os amigos que chegaram depois, conseguiram aí entrar depois, nós estamos comentando uma página de Emmanuel. Essa página está no livro Semeador em Tempos Novos. Ele intitula o texto como No Campo das Provas. E nós falamos até agora de um planejamento feito no mundo espiritual para a reencarnação. Esse planejamento baseado no conhecimento das expiações pelas quais temos de passar, um planejamento feito orientado pelas entidades venerandas, espíritos superiores, para aqueles espíritos que ainda não têm um grau de maturidade do senso espiritual para efetuar as próprias escolhas, a orientação dos espíritos superiores. Dentro desse planejamento, o espírito vai estabelecer contato com outros espíritos com os quais já conviveu no ontem, e aí o primeiro bloco de das 4 grandes escolhas que ele pode fazer, o primeiro bloco, o berço em que ele vai nascer. Por berço, entendemos quem é meu pai, quem é minha mãe, então a família nuclear. Depois ele vai estabelecer novas formações. Então, o casamento, a profissão, vão gerar para esse espírito oportunidades de contato com outros espíritos, então com outros seres aqui, com outros indivíduos, todos eles com a oportunidade do progresso. Emmanuel fala, portanto, nessa página que não há berços iguais, que nós reencarnamos, portanto, todos com necessidade de evolução, mas cada um conforme o nível evolutivo em que se encontra, tanto do que parou na existência anterior, bem como as aprendizagens feitas no mundo espiritual para esse novo contato no mundo físico, no corpo físico. Portanto, alguns vão reencarnar com o desejo maior, de combater vícios, os vícios que já traz e que tem consciência deles. Outros vão reencarnar para se dedicar exclusivamente ao trabalho material. Nós poderíamos tratar aqui de 4 níveis de consciência, e cada nível de consciência estabelecendo uma necessidade para a sua reencarnação. Nós vamos tratar disso numa outra oportunidade, por ser algo um pouco mais complexo e por demandar mais tempo. Emmanuel trata, portanto, nessa página, falando desses berços iguais, que não há berços iguais, dessas diferenças. Então, alguns espíritos vão se dedicar já ao desenvolvimento espiritual e, portanto, exercitar um trabalho muito mais intenso para a sua evolução moral, aproveitando as oportunidades que a vida vai trazendo para reconhecer as próprias fragilidades e, dentro dessas fragilidades, estabelecer roteiro seguro para a sua transformação no convívio com o próximo. Então, cada um vai trazer uma necessidade evolutiva. E nós fizemos antes a leitura de uma poesia de Cornélio Pires, em que ele fala exatamente desse reencontro. Um genro e uma sogra em determinada reencarnação e que estão numa oportunidade seguinte como neto e avó, e agora o neto especialmente, que fora genro numa reencarnação anterior, apaixonado pela avó, né? Vive lá, como diz Cornélio Pires, é um menino beijoqueiro no colo carinhoso de Inhá Bela, que foi a sogra em reencarnação anterior. Então, a reencarnação propicia isso. Reencontros para aprendizagens, para aprimoramento. Reencontro para que laços afetivos sejam fortalecidos e a lei de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de perdão, possam ser aprendidas pelo ser e postas em ação aqui, com uma roupagem nova, com uma vestimenta nova, e, portanto, com as experiências do passado limitadas ou esquecidas, apagadas, dada a nova vestimenta que o espírito ocupa.
E daí, Emmanuel cita alguns exemplos nessa página, que é o que a gente vai comentar a partir de agora, né? Dos exemplos citados por ele. Olha a bênção da reencarnação. Por que ela vai sempre propiciar aprimoramento progressivo da humanidade? E pensa que a humanidade é formada por indivíduos, e cada indivíduo com a sua necessidade, e todos, invariavelmente, para progredir. Ele cita aqui, desse modo, então, aproveitando a oportunidade do resgate para a cura, e a palavra cura nasce do cuidado. Se nós pegarmos a etimologia da palavra cuidado, ela estabelece lá na sua raiz a ideia de cura. Então, cada reencarnação, ou seja, o cuidado que nós temos com a nossa reencarnação, com a nossa existência, é uma oportunidade de cura. Curar as nossas feridas, curar as nossas chagas, curar em nós os equívocos que, por ignorância ou não, cometemos no passado, cuidar dos nossos sentimentos, das emoções, cuidar de pensamentos, cuidar do nosso vocabulário, cuidar do nosso comportamento e gradativamente estabelecendo essas relações de cuidado conosco mesmo, com a vida, com o próximo, nós vamos estabelecendo a cura. Daí a finalidade também da reencarnação. E Emmanuel cita aqui, por exemplo, o alcoólatra. Ele diz assim, desse modo, o alcoólatra, junto de pais dipsômanos, para sofrer de novo a vizinhança do vício, alijando-o de si mesmo. Olha como que o espírito escolhe estar no local onde ele pode falhar, onde ele pode falir, para que ele possa, na verdade, exercitar em si essa fortaleza, desafio, para vencer o seu próprio vício, aquilo que lhe fora motivo de sofrimento em existências anteriores. Olha como que o lar é formado. Os pais dipsômanos, então aqueles que têm o desejo incontrolável pela bebida alcoólica, vão receber como filho espírito que em alguma existência já teve o contato com o mesmo vício em existências anteriores, para agora ele se alijar, para agora ele expulsar, eliminar, ele afastar essa possibilidade. Olha que desafio. Emmanuel está citando um exemplo. Não significa dizer que em todo lar que isso ocorre, a necessidade é a mesma. O espírito reencarna com a oportunidade de ter o contato, ter a experiência com aqueles espíritos de viciações comuns para se fortalecer. Não é o acaso que reúne esses espíritos. Mas nós precisamos pensar que, como os espíritos escolhem estar no local em que ele pode falir, os pais podem ser dipsômanos, portanto, aqueles que não conseguem viver, né, livres, né, ou têm aquele desejo incontrolável pela bebida, e ter aquele espírito que, embora com a viciação dele do ontem, ele vai conseguir, nesse desafio, vencer, tendo contato e não desenvolver nessa existência o vício. Bem como o contrário pode se dar. Os pais não terem a viciação, por exemplo, aí no campo do álcool, e, no entanto, vir o filho e desenvolver isso. Okay? Essas possibilidades existem para constituir prova ou expiação para o espírito. Emmanuel está citando um caso específico. No campo, desse modo que o alcoólatra reaparecerá no mesmo campo em que há pais dipsômanos. Para quê? Para sofrer de novo, olha, se é de novo porque teve essa experiência já no ontem, a vizinhança do vício, e aí que está o desafio para ele, alijando-o de si mesmo, para afastar de si mesmo esse vício. Emmanuel cita aqui o criminoso. O criminoso ressurge no ambiente em que delinquiu,
para dominar os pensamentos culposos que lhe vergassem no espírito. Então, aquele pensamento que está ali chicoteando o ser, né? Aquele pensamento que está ali açoitando o indivíduo, ele renasce ali, é o criminoso, de volta ao local do crime, para conviver com outros seres, e às vezes até com os quais teve a oportunidade de estar no passado e incutir na mente alheia essas mesmas viciações para reparar esses danos, esses desafios do passado, né? Emmanuel fala aqui do suicida, que retornará ao corpo físico com os mesmos problemas, porque sair da vida física dessa forma, sem a reparação das tendências, dos erros, dos equívocos, não elimina o problema do indivíduo. Nós poderíamos dizer que hoje, se o Evangelho segundo o Espiritismo estivesse sendo escrito neste momento, talvez a espiritualidade orientasse Allan Kardec à troca de uma palavra, porque ao tratar do suicídio, surge lá, por exemplo, palavra como um crime contra a própria vida, o criminoso. Talvez a espiritualidade trocasse o termo numa abordagem nova para o vocabulário, para a palavra específica, e não o protocolo de atendimento ao indivíduo que busca a casa espírita com esses pensamentos, com esse desejo, com essa intenção. Atualizando para mostrar que hoje, e mais sempre foi, mas hoje especialmente, há uma abordagem especialmente clínica, médica, psiquiátrica, para tratar a carência do ser, em que campo for, fortalecendo para o enfrentamento dos desafios, das provas e das expiações. Mas Emmanuel está dizendo aqui que esse indivíduo, por que não se libertou das tendências do ontem, daquilo que provocou o sofrimento, ele estará de volta no veículo físico, então no corpo físico, com os mesmos problemas, passando pelas mesmas dificuldades do ontem. E ainda, naturalmente, ele fala aqui, recapitulando de novo a lição do sofrimento, para entesourar fortaleza e superação. Fortaleza e superação. São os desafios para esse ser numa nova roupagem, numa vestimenta nova, com a oportunidade de conviver com aqueles espíritos, para que possa também, nas orientações, na conversa fraterna, no olhar amigo, no atendimento que se faz, um aperto de mão, um abraço, né? O caminhar junto com o ser, ele possa se libertar, inclusive da tendência de recorrer ao ato para enfrentar o desafio e não se afastar da vida no corpo físico mediante um atentado dessa forma. Emmanuel diz que o malfeitor renascerá nos sítios, então nos mesmos campos em que as sombras se refugiam, para compreender a grandeza da luz, consagrar-se a essa grandeza, buscar o amparo dessa luz, fazendo luz interior para continuar a caminhada. Observemos por que a reencarnação é um instrumento utilizado pela justiça divina, é um instrumento da misericórdia divina. Por que ela é? Porque ela permite ao ser o reencontro com a sua própria consciência, consciência é essa onde está escrita a lei divina, para refazer caminhos. Ela é um acréscimo da misericórdia divina na nossa vida, porque não há punição eterna. A reencarnação é bênção de Deus, porque todos nós, invariavelmente, fomos criados para a felicidade. E para que isso se dê, é preciso construir a caminhada aqui na fortaleza do bem. E isso só é possível mediante os renascimentos sucessivos. Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, amor, permite que nós reencarnemos, que nós voltemos à vida física tantas vezes quantas forem necessárias
para o aprimoramento, para o progresso, para alcançarmos cada vez mais virtudes, eliminando naturalmente os nossos vícios. E aí Emmanuel diz assim: quase sempre, pela porta de entrada na esfera das criaturas humanas, é possível identificar a natureza de nossos débitos. Se nós observarmos nas relações que nós vamos estabelecendo, nos caminhos que nós vamos trilhando, os lugares em que nós somos colocados, os seres com os quais convivemos aqui, nós vamos identificando a natureza dos débitos que nós temos com a lei divina. O nosso débito não é com o outro, é com a lei divina. Vivemos em sociedade, lei de sociedade, uma lei divina, lei natural, que nos permite o contato com o outro, porque nenhum de nós tem faculdades completas. Precisamos dessa convivência para que possamos aprender e, ao mesmo tempo, que ensinamos também ao longo dessa trajetória. E ele fala assim, ó, e reconhecer nesses renascimentos, reconhecer nessas reencarnações, nessa nossa entrada na esfera do plano físico, a nossa posição diante da lei. E ele fala assim, ó, a única exceção aí são os espíritos missionários, aqueles espíritos que já não precisariam mais reencarnar nesse plano, passar por provas difíceis, expiações dolorosas, para poder evoluir, para poder crescer. A exceção disso são os espíritos missionários. Ainda assim, muitos escolhem reencarnar no plano físico, nesse nível em que nós estamos aqui de evolução, para auxiliar o progresso, para trazer experiências novas, né? Oxigenar aí os diversos campos de conhecimento, a fim de que a evolução se dê para todos nós. Então, os espíritos missionários não precisariam estar, ainda assim, muitos escolhem renascer dessa forma, nesse plano. E, inclusive, em situações dificílimas. Nós podemos perceber pela literatura espírita, por exemplo, espírito missionário reencarnando, em corpos físicos, por exemplo, com inúmeros bloqueios, espíritos reencarnando em situações dificílimas no campo das enfermidades, mas eles próprios não precisariam passar por isso. Reencarnam dessa forma para auxiliar o progresso, daí provocar mudanças, por exemplo, na pedagogia, na estrutura de educação, para provocar mudanças na estrutura da medicina, novos avanços serem feitos, para abrir pensamentos novos, né? Desenvolvimento de solidariedade, de respeito na sociedade de um modo geral, porque leis precisam ser desenvolvidas, precisam ser implementadas, precisam ser fiscalizadas, cobradas, a fim de que a sociedade possa evoluir. E, às vezes, o intermédio disso, ou para que isso ocorra, o espírito missionário. Então, não necessariamente ao olharmos o indivíduo, ou quando olhamos o indivíduo numa situação delicada, é por expiação. Às vezes, ele está ali num campo da missão. A Revista Internacional de Espiritismo, esqueci aqui o número da edição, traz alguns exemplos, né, de espíritos missionários que reencarnam nessas situações, enfermidades, bloqueios físicos, né, paralisias de modo geral, para provocar mudanças na sociedade. E isso, naturalmente, auxiliando o progresso, tá? Então, Emmanuel está falando aqui, por exemplo, de espíritos missionários, que é a exceção, que não precisam passar por determinadas situações, porque o seu patrimônio adquirido no campo das virtudes e do amor, seu patrimônio no campo da compreensão, da sabedoria, vai muito além daquilo que as influências terrestres ou terrenas são capazes de alcançar, né? Ou é capaz de alcançar. Portanto, meus amigos, caminhando aqui para a nossa conclusão, Emmanuel diz assim, repara em que espécie de provação e em que linha social te situas. Emmanuel está fazendo um convite para nós observarmos a nossa vida agora, e eu vou repetir a fala inicial. Nós podemos dizer hoje
que o planejamento para a nossa próxima reencarnação, ele já está em curso nessa. No exercício das minhas funções, das minhas atividades, né, a forma como eu estou conduzindo a minha vida agora é determinante para as escolhas que terei de fazer, ou que poderei fazer, para as reencarnações futuras, mediante o conhecimento das expiações que eu estou gerando agora, bem como daquilo que eu já me libertei. E quando eu estou falando eu, por favor, não sou eu, Ronald, mas é o espírito em processo evolutivo. Portanto, é cada um de nós, é cada individualidade no seu processo de evolução. E aí ele diz assim, olha, na linha social que te situa, buscando exercer a humildade e o bem. A reencarnação, projeto divino que Manuel Filomeno de Miranda diz que é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Sem ela, então sem a qual padeceria a hipertrofia de valores intelecto-morais. Olha que Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Temas da Vida e da Morte, o meu aqui ainda é a capinha antiga, né? A minha edição antiga. Valores intelecto-morais, ainda pela falta do ensejo da convivência com aqueles que se lhe vinculam pelo amor santificado. Olha que Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo do valor da reencarnação, que é a justiça divina e a única. A reencarnação é a única ferramenta que nós temos para provar a justiça divina e para reconhecer de fato que Deus é justo, porque dá oportunidades de reparação, não estabelecendo, portanto, sentenças definitivas para os espíritos que entram pelos caminhos do erro, dos equívocos, né? Se distanciam, às vezes, desse projeto de amor que Deus tem para cada um de nós, né? Ele fala assim, ó, pelo amor aselvajado das paixões dissolventes ou pelo amor enlouquecido no ódio, na violência, na perseguição. A conjuntura carnal é, portanto, meus amigos, então, voltar ao equipamento físico, uma nova roupagem é para o espírito valiosa aprendizagem para a fixação dos recursos mais elevados do bem e do progresso, na escalada inevitável da evolução. E Manuel Filomeno de Miranda dialoga com Emmanuel, portanto, que diz assim, olha, buscando exercer a humildade e o bem, exercer a coragem e o serviço onde estiveres, onde quer que nós estejamos. Por quê? Hoje ou amanhã, a vida ensinar-te-á. Então, a vida vai ensinar a cada um de nós, que ninguém recebe um corpo de carne para falir. Não faz parte do nosso processo, do nosso projeto, do nosso planejamento reencarnatório. Mas não é falir, mas sim para trabalhar e aprender dignamente, alçando-se com o tempo, e é cada um no seu próprio tempo, cada um reconhecendo seus próprios limites, e esses limites, reconhecidos inclusive na nossa intimidade, não é aqui, meio de frente à câmera, não é lá dentro da casa espírita, mediante ou diante, ou no contato com os trabalhadores, os amigos, frequentadores, com aqueles espíritos, mas é na nossa intimidade, reconhecendo os nossos próprios limites, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, bem como os nossos pontos já de fortaleza, para que esse estudo diário da nossa condição, das nossas tendências, bem como dos nossos potenciais, estejam colocados nesses enfrentamentos pelos quais temos de passar para servir de aprimoramento para todos nós. Porque ele fala assim, ó, alcançando-se com o tempo os mais altos níveis da vida eterna. Portanto, meus amigos, no campo das nossas experiências evolutivas,
nós não podemos prescindir da reencarnação. E mais importante que nós pensarmos como nós estaremos na próxima, onde estaremos, com quem estaremos, como nós vamos viver, é valorizar a experiência que nós temos nesta reencarnação. O que nós estamos fazendo nessa reencarnação. Abraçando aí as nossas dores, aceitando ainda que nós somos espíritos com as possibilidades de falha, entendendo que nós não somos ainda espíritos altamente evoluídos, todos nós temos fragilidades, e é reconhecendo nessas fragilidades as possibilidades de mudança, de alteração do curso das nossas provas, aproveitamento dessa experiência pelas expiações para nos fortalecermos e alcançarmos esses níveis maiores de evolução. Portanto, enxergar na reencarnação a grande oportunidade que a justiça divina nos concede, nos concedeu e continuará nos concedendo para nos tornarmos espíritos melhores. E nós seremos espíritos melhores quando nós aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores, aqui no campo físico, desenvolvendo cada vez mais o senso de humanidade junto daqueles com os quais nós convivemos, para que degraus superiores da evolução possam se dar. Então, finalizando a nossa fala, reconhecer que a reencarnação, essa volta do espírito à vida física, junto daqueles com os quais tem a oportunidade de estar escolhidos em existências anteriores, e especialmente nesse planejamento que se dá no mundo espiritual, oportunidade de evolução, de progresso, é o acréscimo da misericórdia divina, para que nós possamos desenvolver e fortalecer cada vez mais o amor em nós. Nós vamos aqui agradecer o convite feito pela direção do 24º Conselho Espírita de Unificação, deixar o nosso abraço fraterno a todos os amigos que estão aí acompanhando, aqueles que assistirão depois, em outros momentos, né? E colocar-nos à disposição para outras oportunidades. Nós, mais uma vez, manifestamos aqui a nossa gratidão pelo carinho que sempre recebemos, que a justiça divina, a misericórdia de Deus possa nos envolver, fortalecer em nós cada vez mais o desejo de melhorar e de progredir. E assim nós agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que nos amparam sempre, a nossa gratidão. Permaneça conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Assim seja.